dia, irmãos, que a graça e a paz de Jesus estejam sobre nós. Irmãos, hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a fé. Antes da gente entrar propriamente no texto, gostaria de relembrar com os irmãos o que nós vimos até aqui. Então, abra aí o seu livro na página 315. Lá no finalzinho do livro, nós temos um resumo aí das aulas com base em perguntas e respostas sobre o que a gente tem visto. Na primeira aula, a gente perguntou sobre qual é o pior pecado. Nós vimos que o pior pecado e o primeiro é a incredulidade. E uma vez que nós reconhecemos a seriedade da incredulidade, nós podemos agora refletir sobre a importância da fé. Na segunda aula, nós vimos o que é fé salvadora. E nós vimos que a fé salvadora é a aceitação possibilitada pelo Espírito do descanso em nosso Deus fiel em Cristo e a serenidade decorrente da redenção oferecida por Ele na promessa do Evangelho. Então a gente viu isso em duas partes. Primeiro, que o Espírito Santo nos possibilita aceitar o descanso em Deus com base nos méritos de Cristo. E como consequência disso, nós vivemos com base na serenidade da promessa do Evangelho. A promessa do Evangelho que nos é oferecida pela obra da redenção nos faz viver de forma serena, com uma fé ao longo da nossa vida. Mas o texto nos mostrou que ela é possibilitada pelo Espírito, o que nos leva à terceira pergunta. De onde procede a fé? Nós vimos que a fé, como ato humano, procede de Deus como dom sobrenatural e delegado. Essa foi a lição da semana passada. Nós vimos que a fé procede de Deus, no sentido de que se não é a ação de Deus em nós, nós não podemos ter fé, mas ao mesmo tempo, Deus não crê no nosso lugar. Então nós cremos com uma fé atual, com base na obra que Deus fez em nós. Então, vamos relembrar os conceitos que nós vimos semana passada. Nós falamos sobre fé habitual e fé atual. O que os irmãos se lembram sobre essa definição? Se quiserem consultar aí na lição anterior, o autor mostra para nós essa distinção. Qual que é a diferença entre fé habitual e fé atual? O que é um hábito? Os irmãos se lembram que nós refletimos. Um hábito é uma disposição. Nós enfatizamos que, em termos teológicos, o hábito é uma disposição. Nós estamos dispostos ou preparados para algo. Em compensação, quando nós dizemos que a fé é atual, atual no sentido de que ela é atualizada. Aquilo que antes estava em potência, em capacidade, agora é colocado em prática, é colocado em ação. Diante disso, nós vimos, na própria pergunta da semana passada, que por ser um dom de Deus, ela é sobrenatural, o que nos leva à pergunta de hoje. O que significa o fato de a fé ser sobrenatural? E o que nós vemos então? A resposta da pergunta. O fato de a fé ser sobrenatural significa a impossibilidade de sua experimentação de acordo com a ordem natural das coisas, e de modo específico, segundo a habilidade natural do homem. Isso está relacionado com o que nós vimos semana passada. O homem natural não tem condições de por si mesmo experimentar o dom da fé, que é um dom sobrenatural, e nós vamos ver o que isso significa hoje. Então, resumindo o que nós vimos semana passada, nós vimos que a fé é um dom sobrenatural. Exploramos a distinção entre fé habitual e fé atual. E eu citei um autor, que é o Richard Miller, que ele trabalha esse conceito e deixa para nós claro o que ele quer dizer com isso. No sujeito, ou seja, naquela pessoa que crê, a fé pode ser considerada tanto como a disposição ou a capacidade do sujeito de ter fé, que é dada por Deus, que é a fé habitual, que no caso da fé salvadora é um dom gracioso de Deus, ou como o ato da fé, o ato ou operação da atualização da fé, na qual tanto o intelecto quanto a vontade se apropriam do objeto da fé. Então nós recebemos o dom da fé da parte de Deus, e nós então colocamos essa fé em ato quando nós, por meio do nosso intelecto, da nossa vontade, abraçamos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Quando nós confirmamos a união que nós tivemos com Cristo. Nós vimos que essa distinção é importante. Cristo nos faz unidos a Ele, e uma vez unidos a Ele, nós respondemos confirmando essa união que já foi feita. A linguagem da fé como ato não deve ser interpretada como uma descrição da fé como uma atividade que realiza para a mente e a vontade um conhecimento salvífico de Cristo e sua confiança nele. Essa distinção aqui é importante também, porque isso seria negar a doutrina da justificação somente pela graça. Não é um mérito propriamente dito, não é um ato da nossa parte, como se isso fosse originado em nós.
Na verdade, a linguagem da fé habitual e fé atual, ou seja, da disposição ou capacidade para a fé e da atualidade ou operação de aperfeiçoamento da fé, precisa ser entendida no contexto da linguagem de potência e atualidade. E nós falamos sobre esse conceito. Nós até usamos a ilustração da água com a capacidade de ser quente. A água que está gelada, ela tem a potência de ser quente, mas ela precisa ser esquentada, precisa ser atualizada nesse sentido de estar quente. Então, o ato da fé, embora possa ser definido como uma operação, não é uma atividade no sentido de uma obra humana, mas no sentido de uma atualização na qual a fé passa a ser fé, ou, em outras palavras, passa da potência para a realidade. Aquela fé que é uma capacidade se torna propriamente um abraçar de Cristo Jesus. Então, o ato da fé é um ato do intelecto e da vontade, no sentido de se apropriar com confiança de Cristo como refúgio a quem estamos unidos. Se a gente puder resumir, então, a lição da semana passada, essa é a ideia. Nós recebemos a fé como um hábito, no sentido de que nós somos agora capacitados a crer, coisa que antes era impossível. E então o ato da fé é se apropriar com confiança de Cristo como nosso refúgio a quem estamos unidos. Sendo assim, a fé é um dom divino e também é um ato humano. Nós trabalhamos a questão da responsabilidade humana e da soberania divina. E essa fé, nós vimos, é um dom sobrenatural delegado por Deus, de forma que ele não pode ser experimentado na ordem natural das coisas, que é o tema da nossa lição desta manhã. Por isso, nós precisamos entender a distinção entre ordem natural e ordem sobrenatural. Com base na leitura que os irmãos fizeram no texto, qual que é a distinção entre a ordem natural e a ordem sobrenatural das coisas? Ou quando a gente usa esses termos, falamos que algo é natural ou algo é sobrenatural. O que a gente quer dizer com essas coisas? Certo. Mas aquilo que é natural também vem de Deus, certo? Afinal, a criação é um ato da parte de Deus. Aham. Sim, é natural. Mas depende de Deus. Aí que tá. Quando a gente fala sobre ordem natural, a gente não fala de algo como que se Deus estivesse à parte disso. Por que a gente crê? Nós cremos que as duas principais doutrinas a respeito de Deus são a criação e a providência. Nós trabalhamos isso em alguma das lições anteriores. Na criação, Deus traz para a existência do nada aquilo que antes não existia. Só que ele continua a sustentar todas as coisas pela sua providência. Não é como se Deus desse corda num relógio e soltasse ele. Não, a ideia da providência é que ele continuamente dirige todas as coisas. Quando Deus faz aliança com Noé, por exemplo, o que ele fala? Olha, eu vou manter a regularidade das estações, vocês vão poder plantar e colher porque eu vou manter essas coisas. Então, até mesmo a coisa mais natural e básica que o homem faz depende da providência de Deus. Então, no que reside a distinção entre ordem natural e ordem sobrenatural? Aí que está o que a gente vai observar nesta manhã, que é importante para nós entendermos. Vamos lá, então. A relação da fé com a palavra de Deus. Antes nós vamos estabelecer essa questão da ordem natural e da ordem sobrenatural. Em uma outra lição que nós tivemos há alguns dias, nós vimos que Deus se revela aos homens por meio de uma revelação geral, isto é, uma revelação na ordem da natureza, mas ele também se revela aos homens por meio de uma revelação especial, que por não ser dada na ordem natural, é chamada sobrenatural. Ordem natural não é algo que Deus não esteja controlando, mas é algo que está relacionado com a criação. Então Deus cria todas as coisas, e aquilo que foi criado e estabelecido é o que a gente chama de ordem natural. Aquilo que Deus faz, além disso, é o chamado ordem sobrenatural. Vamos lá. Por exemplo, quando Deus cria Adão e Eva, ele coloca no homem a imagem de Deus. Na lição que nós tivemos sobre revelação natural, nós vimos que isso significa que o homem tem algumas noções sobre o certo e errado. O homem já sabia que ele não deveria matar, que ele não deveria adulterar. Isso faz parte da ordem natural das coisas. Mas o fato de que o homem, se obedecesse à ordem de Deus, receberia a vida eterna, que é o pacto das obras, essa revelação é uma revelação especial, é uma revelação sobrenatural. Ou seja, não está disponível para todo o gênero humano indistintamente, mas Deus precisou se revelar para Adão daquela forma para que ele entendesse assim. Então, ordem natural é aquilo que é comum a todas as pessoas, comum a toda a criação, enquanto aquilo que é sobrenatural é aquilo que não está disponível para todas as pessoas, mas que Deus faz de forma especial com relação ao seu povo. Essa é a ideia.
Na relação que ele tem com o seu povo, ele se revela de forma especial e sobrenatural. Então, exatamente. Salvação é sobrenatural. Não faz parte da ordem natural. O homem não é naturalmente salvo. Precisa de uma ação de Deus no sentido de vir até o homem para salvá-lo. E ele não faz isso com todos. Isso. É aquilo que está acima da natureza. Isso. É a ordem da graça, né? A graça é específica àqueles que foram escolhidos por Deus. Certo? Então, em termos de revelação, essa distinção também aparece. Nós vimos uma revelação que é natural, ou seja, está disponível para todos os homens. Todos os homens podem, por exemplo, entender que Deus existe. À luz da reflexão, daquilo que elas veem na natureza, daquilo que elas têm no coração, elas são levadas à conclusão de que Deus existe. Porém, que Deus é trino, que Deus salva o homem por meio de Cristo, nem todo homem tem acesso a essa revelação. É necessário a revelação sobrenatural de Deus para que o homem, então, receba esse conhecimento, que é um conhecimento salvador. Então, entre as verdades naturais de Deus, inclui-se questões como sua existência, seu poder e sua bondade. Os homens podem chegar à conclusão disso, apesar de que o pecado sufoca esse conhecimento. Nós vimos isso também com base em Romanos 1. Já na revelação, ou melhor, na revelação natural, nós não temos acesso a Deus como Salvador em Cristo Jesus. Eu não posso, apenas observando a natureza, chegar à conclusão, a partir de argumentos, de que Cristo é Salvador. Nós precisamos de uma revelação sobrenatural da parte de Deus que nos dê essa ciência, nos dê esse conhecimento. Vamos com calma aqui. Por causa da imagem de Deus, o homem pode, pela luz da natureza, reconhecer algumas verdades sobre Deus, mas elas não constituem por si só fé. Então, dizer que Deus existe não é propriamente fé. É um preâmbulo da fé, porque para que nós creiamos que Deus é Salvador, nós precisamos crer que Deus existe. Só que mais pessoas creem que Deus existe, mas não são por isso salvas. Até um dos textos que a gente citou em uma das aulas anteriores é aquele texto de Tiago, que diz que os demônios creem em Deus, só que eles não têm fé salvadora. Eles têm alguma forma de conhecimento sobre Deus, mas eles não recebem esse conhecimento salvador sobrenatural que nós temos. Na semana passada, nós vimos que Deus nos concede o dom sobrenatural da fé, ou seja, o hábito, o poder, a disposição para crer. De modo que podemos crer nas verdades sobrenaturais do Evangelho, em ato. A fé natural, procedente de nós mesmos, não nos permite ascender mais alto do que a teologia natural, que não pode salvar. O autor disse isso na lição passada, então ele já estava nos preparando para a lição de hoje. O conhecimento natural que nós temos de Deus, ou seja, a teologia natural, não pode nos salvar, porque ela bate num teto e não passa daí. Eu sei que Deus existe, eu sei que Ele é poderoso, eu sei que existem regras que foram estabelecidas por Ele, mas esse conhecimento não é um conhecimento salvador. O conhecimento salvador está num plano sobrenatural. Então, a fé sobrenatural é algo que está fora das condições do homem natural. Por isso, ela não pode ser experimentada de acordo com a ordem natural das coisas. É isso que significa. O homem natural não pode, por si mesmo, ter fé sobrenatural. Nem mesmo Adão poderia. Adão, que não tinha o pecado, precisava de uma revelação especial e sobrenatural da parte de Deus, no qual ele teria o conhecimento de que, se ele obedecesse o pacto das obras, ele teria vida eterna. No nosso caso, temos ainda um outro fator, que é o fator do pecado. Se a gente já não consegue, pela teologia natural, conhecer a Deus de forma salvífica, quanto mais agora que nós temos esse conhecimento natural sufocado. Muitas vezes o pecado leva as pessoas a negarem essas verdades mais óbvias, de que Deus existe, de que Deus é poderoso. Quem dirá, então, alcançar por si só o conhecimento salvífico? Salvação em termos de, como a gente tem depois da queda, não. Eles não precisariam de salvação. A ideia do pacto das obras é, se eles não pecassem, eles cumpririam a estipulação que Deus havia revelado de forma sobrenatural. Isso. Então, porque Deus faz meio que de forma simultânea essas coisas com Adão ali. Ele estabelece a ordem natural e ele imediatamente chega a Adão e fala, olha, não coma da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, senão você morrerá. Se não comer, você vai ter vida eterna. Então ali Deus já dá essa revelação sobrenatural para ele. Só que essa revelação não foi dada simplesmente pela ordem natural. Adão não chegaria a essa conclusão se ele observasse os animais, se ele observasse as águas e tal. Precisava que Deus se revelasse a ele para revelar essa verdade, de que a vida eterna estaria disponível se ele permanecesse obediente. Essa é a ideia. Certo? Então, a nossa confissão de fé fala justamente sobre isso. O primeiro capítulo
parágrafo 1º diz: ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência de tal modo manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, ou seja, indesculpáveis, contudo, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessário para a salvação. Então, o conhecimento de Deus e da sua vontade que são necessários para a salvação não são suficientemente dados pela luz da natureza. O que o texto então diz? Por isso foi o Senhor servido, em diversos tempos e diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja, vejam só, a um povo especial, aquela sua vontade, dirigida a um grupo específico, a igreja do Antigo e do Novo Testamento. E aí, a confissão depois vai falar sobre a necessidade de registrar isso, de nos trazer as Escrituras Sagradas, de modo que ela conclui. Isso torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus a sua vontade ao seu povo. Uma vez que Deus preservou a revelação sobrenatural nas Escrituras, elas são indispensáveis para a nossa salvação. Nós não dizemos que a Escritura por si só salva, mas uma vez que o conhecimento salvador de Deus está nas Escrituras, é apenas por meio delas que nós podemos conseguir esse conhecimento, que é a revelação sobrenatural de Deus. Em um outro momento, a mesma confissão de fé diz que a luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e que faz bem a todos. Então, isso está disponível no conhecimento natural. E, como consequência disso, que ele deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Até aqui, a luz da natureza nos mostra. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por ele mesmo e tão limitado pela sua vontade revelada que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras. O que o texto está dizendo aqui? Deus se revela e as pessoas sabem. Deus precisa ser adorado. É natural que as pessoas adorem a Deus. Mas o modo para que isso aconteça só é revelado nas Escrituras. É as Escrituras que dizem o modo aceitável pelo qual Deus deve ser adorado. É isso que a nossa confissão de fé nos apresenta nesse texto. Então, o conhecimento salvador de Deus é obtido apenas pela revelação sobrenatural que está registrada nas Escrituras. Na segunda aula nós vimos que o objeto formal da fé é o nosso Deus fiel. Nós vimos isso. Quando nós cremos, o objeto formal da fé é o Deus fiel. Mas o objeto material, por assim dizer, é a sua palavra. Porque nós só conhecemos esse Deus fiel e salvador porque ele se revela nas Escrituras. A partir dela não pode haver fé ativa. Nós só conseguimos crer, temos acesso a esse objeto da fé, que é Deus, por meio da revelação das Sagradas Escrituras. O conhecimento salvífico, a fé salvadora, não existe a parte das Escrituras Sagradas. E por isso a importância da ação do Espírito na iluminação do homem. Mas depois nós vamos ver isso. Antes, eu queria mencionar aqui um texto que aparece no nosso livro, que é desse teólogo italiano chamado Francisco Turretini. Ele diz: a primeira pergunta pode parecer pouco necessária entre os cristãos, que devem considerar verdade e irrefutável o fato de as Escrituras inspiradas por Deus consistirem no fundamento primário da fé. Ou seja, pode parecer estranho para nós refletir sobre isso. Por que eu preciso reafirmar o ponto de que as Escrituras são indispensáveis para a fé? Ele vai dizer: mesmo entre os cristãos desta época, existem também vários ateus e libertinos que tentam de toda forma enfraquecer esta verdade mais sagrada. Qual? De que as Escrituras são o fundamento primário da fé. Portanto, é de maior importância para a nossa salvação que a fé seja fortalecida no tempo certo contra os sofismas diabólicos desses ímpios. É necessário que nós estabeleçamos com firmeza essa verdade, de que o conhecimento, o fundamento da fé se dá nas Sagradas Escrituras, porque muitas pessoas tentam, de forma ou de outra, enfraquecer ou minar essa verdade, desprezar a importância e o fato de que ela é indispensável para o estabelecimento da nossa fé. Quais são os atos de Deus, então, com relação à sua palavra? Em primeiro lugar, Deus se revela. Esse é o primeiro ato de Deus. Deus se revela ao homem. Nós vimos, então, que essa revelação precisa ser registrada. Então, como que Deus faz? Deus inspira os autores bíblicos. Nós vemos vários textos nas Escrituras que falam isso, que a Escritura é inspirada por Deus, ou seja, é soprada pelo seu Espírito, por meio dos autores, então, que registram as Escrituras, e é como se o próprio Deus os conduzisse, os guiasse e movesse para que eles registrassem, sem erro, aquilo que nós temos nas Escrituras Sagradas. Esse é o ato da inspiração. E, por fim, o terceiro ato é o ato da iluminação, que diz respeito a nós. Então, o ato da revelação diz respeito a Deus para com Deus. Ele está se revelando.
O ato da inspiração é Deus por meio dos autores bíblicos. E o ato da iluminação é quando Deus vem até nós, abre o nosso entendimento para que nós entendamos aquilo que a palavra de Deus quer nos dizer. Certo? Esses três verbos, então, são muito importantes, porque às vezes a gente confunde alguns deles, a gente talvez ora pedindo para que Deus nos inspire na leitura da palavra, só que na verdade o que Deus faz é iluminar. A inspiração diz respeito àquilo que ele fez com os escritores do Antigo e do Novo Testamento. Então, vejam que grande benefício nós temos. Os cristãos contam com o Espírito Santo para serem iluminados em seu entendimento. Afinal, o entendimento natural do homem não pode levá-lo a conhecer verdadeiramente a Deus. A parte da ação do Espírito, essas palavras registradas nas Escrituras são apenas palavras para nós. Se não é o Espírito Santo agindo em nós e abrindo o nosso entendimento, nós não podemos compreender as Escrituras. E nós vamos ver 4 textos bíblicos que falam sobre isso. Então peço que os irmãos aí abram esses textos. Alguém abre para mim, por favor, 1 Coríntios 2,14. Outra pessoa, Atos 16,14, melhor dizendo. Outro, Lucas 24:45. E outro, Efésios 1, verso 18. Enquanto isso, eu gostaria de pedir se algum irmão diácono puder trazer um copo d'água para mim, por favor. Se alguém puder fazer esse favor, eu agradeço. Um copo d'água. Então, são 4 textos bíblicos que falam a respeito do próprio Deus abrindo a nossa mente, o nosso entendimento para entendermos a palavra de Deus. 1 Coríntios 2,14. Quem abriu? Ou seja, as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. O homem natural não as entende naturalmente. O Espírito Santo precisa vir e agir para que o homem as entenda. Atos 16,14. O Senhor abriu o coração de Lídia para que ela recebesse aquilo que Paulo estava pregando, da palavra de Deus. Então, é um ato do Senhor de abrir o coração de Lídia para que ela creia. Lucas 24:45. Jesus abriu o entendimento daqueles discípulos para que eles compreendessem o que as Escrituras haviam dito sobre ele. Efésios 1:18. Ou seja, para reconhecer e conhecer essas coisas é necessário a iluminação dos olhos do coração por Deus. Quem faz isso é o próprio Deus. Então são 4 textos que mostram para nós essa ação da parte de Deus em iluminar o entendimento daqueles que recebem o conhecimento sobrenatural de Deus. Então, essa iluminação não se dá à parte da verdade objetiva. Então não é como se o Espírito Santo chegasse e infundisse conhecimento nas pessoas à parte das Escrituras Sagradas. Sempre é necessário esse meio utilizado pelo Espírito para que essas coisas aconteçam. No caso de Paulo ali, por exemplo, Paulo estava pregando a palavra, então o Espírito vem e faz essa palavra entendível. No caso de Jesus, em Lucas 24, a mesma coisa. Ele estava expondo as Escrituras, então o entendimento deles foi aberto. Então a iluminação não se dá à parte da verdade objetiva nas Escrituras. Ela, por sua vez, só tem valor pela iluminação sobrenatural do Espírito. Então é necessário que haja essa iluminação para o entendimento correto e adequado dessas verdades a respeito de Deus. Muito obrigado. Deus abençoe. Alguém lê para mim, por favor, Atos 24:14. O que nós temos aqui, irmãos? Nós temos a defesa de Paulo perante aqueles homens, e ele diz que ele cria, ele servia a Deus acreditando em todas as coisas que estão de acordo com a lei e os profetas. É importante esse texto para o nosso entendimento daquilo que virá a seguir na nossa lição. Ele defende-se com base no fato de que tudo aquilo que está na lei e nos profetas, ele acredita, ele confia, iluminado por Deus. Nossa confissão de fé nos diz a mesma coisa. Por isso, por essa fé, o cristão, segundo a autoridade do mesmo Deus, que fala em sua palavra, crê ser verdade tudo quanto nela é revelado, e age em conformidade com aquilo que cada passagem contém em particular. Qual que é a ideia aqui, irmãos? Ainda que nós não tenhamos todo o conhecimento das Escrituras, uma vez que todas elas são a revelação de Deus, nós cremos em toda a Escritura, certo?
A Escritura toda é alvo da nossa crença, como foi para Paulo. Ele diz, eu creio em tudo que está escrito na lei e nos profetas. Tudo aquilo que é revelado na palavra, nós cremos ser verdade, por meio da fé. Prestando obediência aos mandamentos, tremendo as ameaças e abraçando as promessas de Deus para esta vida e para a futura. A nossa segunda confissão helvética, em um texto que a gente já citou em alguma das outras aulas, diz a mesma coisa. A fé cristã não é opinião e convicção humana, mas confiança extremamente firme e o claro e inabalável assentimento do Espírito e, finalmente, a apreensão certíssima da verdade de Deus, apresentadas nas Escrituras e no credo dos apóstolos, assim como a apreensão do próprio Deus, o supremo bem e especialmente da promessa de Deus e de Cristo, que é o cumprimento de todas as promessas. Na outra aula nós vimos que isso nos mostra que aquela distinção entre crer em uma pessoa e crer em verdades não é uma distinção correta, porque no momento que nós cremos em Cristo Jesus, nós abraçamos a Cristo, nós cremos também naquelas doutrinas e verdades relacionadas à pessoa de Cristo. E quando nós falamos então que nós cremos nas Escrituras, é isso que nós queremos dizer, nós apreendemos as Escrituras como uma certa verdade de Deus, que se apresentam nas Escrituras e como resumo no que nós chamamos o credo dos apóstolos. Nós cremos em tudo que é revelado por Deus nas Escrituras e que é resumido no credo dos apóstolos. Mesma coisa, Catecismo de Heidelberg. O que é a fé verdadeira? É o conhecimento e a certeza de que é verdade tudo o que Deus nos revelou em sua palavra. Tudo aquilo que é revelado por Deus é recebido como verdade por nós quando nós cremos em Deus. As Escrituras, então, estão intimamente relacionadas à fé. Não é possível ter fé à parte das Escrituras sagradas, que são alvo de toda a nossa confiança. E em que, então, que o cristão deve crer? Em tudo aquilo que é prometido no Evangelho. Tudo aquilo que é revelado a nós nas Escrituras deve ser alvo da nossa fé. O credo apostólico, resumo de nossa universal e indubitável fé cristã, nos ensina isto, um resumo daquilo que nós devemos crer. Mas então, irmãos, para terminarmos esse momento sobre a revelação sobrenatural, antes de entrarmos no segundo ponto, o que nós vimos até aqui? Nós vimos então que a nossa fé está intimamente relacionada às Escrituras sagradas, certo? As Escrituras são a revelação sobrenatural de Deus, que usadas pelo próprio Deus, aplicadas a nós, nos trazem conhecimento verdadeiro e salvador. O homem, à parte das Escrituras, não pode ter conhecimento salvador de Deus. O Espírito precisa usar as Escrituras para nos dar o conhecimento que ele requer de nós para nos salvar. A fé sobrenatural, então, crê na revelação sobrenatural. E isso só é possível pela obra do Espírito, que nos leva a reconhecer sua autoridade e aceitar as verdades contidas nas Escrituras. Mesmo que nós não tenhamos um conhecimento exaustivo de Deus, mesmo que talvez nós não nos lembremos de todas as passagens específicas das Escrituras que nos falam sobre Deus, ainda assim, nós cremos que é possível ter um conhecimento verdadeiro de Deus em todas as Escrituras. Toda a Escritura é alvo da nossa fé. Pelo testemunho da igreja, nos diz a nossa confissão de fé, nós podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço das Escrituras. E a partir daqui, ele passa a mostrar para nós diversas qualidades que a Escritura tem que poderiam nos levar a convencer, a sermos convencidos de que ela é a palavra de Deus. Por exemplo, a suprema excelência do seu conteúdo, a eficácia da sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as suas partes, o escopo do seu todo, que é dar a Deus toda a glória, a plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem, as suas muitas outras excelências incomparáveis e completa perfeição, são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus. Mas vejam só o que ela diz. Contudo, a nossa plena persuasão e certeza da sua infalível verdade e divina autoridade provém da operação interna do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica em nossos corações. Se não for a ação do Espírito Santo, nós não apenas não podemos compreender as Escrituras, mas nós nem mesmo daremos crédito a elas. Mesmo que ela tenha todas essas excelências, mesmo que nós tenhamos o testemunho da igreja, nada disso trará para nós plena persuasão, senão a operação interna do Espírito, que opera pela palavra e com a palavra, testificando então nos nossos corações. Até aqui tudo bem, irmãos? Esse primeiro ponto nós distinguimos entre aquilo que é disponível para nós na revelação natural e a revelação sobrenatural. O homem, na ordem natural, não pode alcançar a verdade salvadora de Deus. Apenas por meio das Escrituras, como registro fiel dessa revelação especial, operadas pelo Espírito, é que nós podemos ter esse conhecimento salvador e sobrenatural de Deus. Até aqui tudo bem? Comentários, perguntas, acréscimos? O que é a ordem natural então, irmãos?
Isso. Eu não diria a junção, mas qual que é a ideia? Quando nós recebemos o conhecimento sobrenatural, esse conhecimento natural é como que pressuposto. É claro que nem todos de nós temos acesso igual ao conhecimento natural. Então, por exemplo, a pessoa talvez antes de crer em Cristo, não cresce que Deus existe, ainda que essa verdade seja uma verdade natural. Só que para crer em Cristo é necessário crer que Deus existe. Então o Espírito Santo como que supre esse conhecimento àqueles que não atingiram essa verdade por meios naturais. Mas ela é propriamente uma verdade natural. A Escritura, por exemplo, não passa em nenhum momento argumentando em favor da existência de Deus. Por quê? Porque ela pressupõe que isso é algo que nós recebemos naturalmente. Exatamente. Então, é por isso que eles são chamados os preâmbulos à fé. A gente vai ver esse termo técnico sendo usado. As verdades naturais sobre Deus são como que preâmbulos à fé, preparativos para a fé. A fé propriamente é crer no Deus Trino, receber a Cristo Jesus, coisa que o Espírito Santo então nos dá e que pressupõe essas verdades de realidade natural. Que em muitos momentos são pressupostos nas Escrituras, em outros momentos são reafirmados com mais clareza, e assim nós temos essa fé salvadora como que preparada e pressupondo essas verdades naturais. Seria essa a ideia, mais ou menos. Certo? Exatamente. Só de forma sobrenatural. Certo. Veja aí o... Abre aí. Ó. Existe o conhecimento natural por causa da imagem de Deus no homem. Então, algum tipo de conhecimento tem. Mas veja, na página 318 e 319 do nosso livro aí. Perguntas 28 e 29. Pode ler para mim, por favor? Perguntas 28 e 29. E 319. Lá no finalzinho. 28 e 29. O que ele nos diz então aqui? Veja, isso aqui vai ser tema da nossa aula no ano que vem sobre esperança. Nós vamos analisar detidamente esse conceito, que de fato traz muita discussão. Mas qual que é o resumo que ele traz aqui? Nós não podemos ter a certeza de que as crianças que morrem fora da aliança são salvas ou não. Isso aí é um mistério, cabe a Deus no seu juízo. No caso dos que morrem dentro da comunidade cristã, ou seja, aqueles que são filhos de pais crentes, nós podemos sim ter uma fé no fato, ou uma esperança no fato de que eles são salvos por causa da promessa de Deus a eles. Aí que tá. O que a gente viu na semana passada? Existe uma distinção entre fé habitual e fé atual. Nós não vemos a evidência da fé atual nas crianças. Só que isso não significa que elas não tenham recebido fé habitual. Deus pode agir no coração da criança e dispô-la. Por exemplo, em Lucas capítulo 1, nós temos a narração de um momento em que João Batista, só de estar na presença de Jesus, louva a Deus no ventre da sua mãe. E tudo aquilo que provém de louvor, de adoração, provém de fé. João Batista, mesmo no ventre de Isabel, teve fé. A gente pode dizer isso. Por quê? Porque ele louvou a Jesus Cristo, reconheceu ele, isso naquele momento. Tem um outro texto que fala sobre isso, que é o Salmo 22, 9. No Salmo 22, versículo 9, vejam o que diz o texto. Eu vou ler o verso 8 e o verso 9. Diz assim: Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem seu prazer. Aqui os inimigos de Davi estão o acusando. Olha, ele confiou no Senhor, então que o Senhor o salve. Aí o que ele diz no verso 9? Contudo, tu és quem me fez nascer, e me preservaste, estando eu ainda ao seio da minha mãe. Esse verbo, me preservaste, uma melhor tradução dele seria o verbo me fizeste confiar. Essa expressão é usada muito nas Escrituras para falar dessa confiança que é gerada por Deus, trazendo a salvação para o seu povo. Então, qual que é a ideia aqui? Quando ele nasceu, estava saindo do ventre da sua mãe, Deus o fez confiar. E se os irmãos se lembram, dos 3 elementos da fé, o principal, o elemento salvador é a confiança. Então, a ideia é que mesmo ele estando ainda no seio da sua mãe,
Deus o deu fé. Essa é a ideia aqui do Salmo 22:9. Então, ainda que a gente não costume falar sobre fé infantil, essa é uma verdade que a Escritura nos mostra. As crianças podem propriamente ter fé, ainda que essa fé não seja evidenciada em ato. A fé habitual é dada por Deus a elas. Então, quanto às crianças de fora da aliança, a gente não pode falar nada. Isso é de acordo com a eleição de Deus, a soberania de Deus. No caso daqueles que são nascidos na comunidade da aliança, nós podemos ter sim uma esperança de que Deus há de salvá-las, e para que elas sejam salvas, Deus então trabalha no coração delas, concede a fé habitual e as regenera de forma sobrenatural. Essa é a ideia que nós podemos falar sobre a salvação das crianças. Mas, como nós vimos, isso vai ser alvo de 2 lições nossas no ano que vem sobre a esperança. Então a gente antecipou um pouco aqui a discussão, mas ela é uma discussão um pouco mais profunda, nós vamos gastar mais tempo nela no futuro. Certo? Tudo bem até aqui? Então vamos continuar. Anotem a distinção de hoje, uma outra distinção que a gente tem a respeito da fé que é importante. A distinção entre fé implícita e fé explícita, que é relacionada a esse conhecimento sobre as Escrituras. Com base na leitura dos irmãos, o que os irmãos viram aí sobre fé implícita e fé explícita, que o autor utiliza no texto? Qual que é a diferença das duas? O que é fé implícita, irmãos? Está lá na página 44, no último parágrafo. Quem está com o livro aberto aí, lê para mim, por favor. As duas primeiras orações aí do texto. Ou melhor, os 2 primeiros períodos. Certo? Até aí. O que ele está falando para nós, então? Que a fé implícita é aquela que crê que toda a palavra de Deus e o seu conteúdo são verdadeiros. É aquilo que a gente viu em Atos 24, quando Paulo falou, olha, eu creio que tudo que está na lei e nos profetas é verdadeiro. E o que é a fé explícita? Está na página seguinte, a primeira frase da página 45. Alguém lê para mim aí, por favor. Certo? Até aí. O que é então a fé explícita? É a crença pessoal e particular em verdades específicas. Então, quando eu falo, por exemplo, eu creio na ressurreição de Cristo, eu creio na morte de Cristo, na sua ascensão, é uma fé explícita nessas verdades. Agora, quando eu falo, por exemplo, eu creio naquilo que diz a palavra de Deus sobre a obra de Cristo, aí abrange todas essas coisas. Por que essa distinção é importante, irmãos? Por causa, reflitam nessas perguntas. Eu preciso conhecer tudo que está nas Escrituras para ter fé verdadeira? Se a fé verdadeira é sobrenatural e Deus se revela de forma sobrenatural em todas as Escrituras, eu preciso conhecer todas as Escrituras para ser salvo? Para ter fé salvadora? Sim, mas por exemplo, 2 Crônicas 15:5, o que está escrito lá? Segundo livro das Crônicas 15:5. Sem abrir. Aí que está a questão. Nós não temos conhecimento específico e explícito de todas as verdades a respeito das Escrituras. Só que se eu perguntar para os irmãos, se os irmãos creem o que está lá em 2 Crônicas 15:5, os irmãos vão dizer que creem, certo? Eu espero que sim, pelo menos. Todos aqui creiam naquilo que diz um texto, mesmo sem saber propriamente o que o texto diz. Então, será que é um grau de conhecimento básico que todos devem ter para dizerem que tem fé salvadora? Fé atual? Ou seja, será que Deus tem um mínimo que Ele cobra de nós, do nosso conhecimento, quando a gente chega lá no céu? Afinal, fé é conhecimento, certo? Há um conhecimento básico que nós precisamos ter para dizermos que nós temos fé salvadora? Aí que entra essa distinção importante. Nós vimos, os teólogos distinguiram a fé implícita da explícita na palavra de Deus. Pode-se
crer de maneira implícita que a palavra de Deus e todo o seu conteúdo são verdadeiros. Então eu creio que a palavra de Deus é verdadeira, ainda que eu não conheça todos os detalhes ainda. Como seres finitos e pecadores, nós permanecemos ignorantes de muitas coisas relativas à palavra de Deus. Em toda essa nossa peregrinação terrena, quanto mais a gente estuda, mais a gente conhece. Mas nenhum de nós vai ter um conhecimento exaustivo de Deus e da sua palavra até o momento em que nós nos encontrarmos com Cristo. Nenhum de nós pode dizer, olha, eu conheço todas as Escrituras de forma plena e perfeita. Já a fé explícita diz respeito à crença pessoal em verdades particulares, como nós vimos. Essa distinção é uma distinção muito antiga, irmãos. Nós já temos essa distinção lá na Idade Média. Esse autor aqui, chamado Tomás de Aquino, ele diz, o objeto essencial da fé é tornar o homem bem-aventurado, ou seja, se encontrar com Deus, que é a fonte da felicidade. Mas, em segundo lugar, o objeto da fé se relaciona tudo aquilo que contém a Sagrada Escritura, transmitida por Deus, que é o que nós vimos no primeiro ponto da lição. Deus é o objeto formal da fé, as Escrituras são o objeto material da fé. A gente conhece Deus por meio das Escrituras. Quanto, pois, às primeiras coisas que devemos crer, que são os artigos de fé, nós estamos explicitamente obrigados a crê-las. Há coisas que sim, nós explicitamente precisamos crer para dizer que nós somos cristãos. Por isso, os catecismos vão enfatizar tanto o credo apostólico. Por quê? Porque eles resumem para nós as verdades sobre a obra de Cristo. Que Cristo nasceu de uma virgem, que Cristo foi morto na cruz, que Cristo ressuscitou ao terceiro dia, que Ele subiu aos céus. São verdades que nós explicitamente precisamos crer. E quem não crê nessas verdades não pode se dizer verdadeiramente cristão. Agora, quanto ao mais, que constitui objeto de crença, não estamos obrigados a crê-lo explícita, mas só implicitamente. Então, por exemplo, uma informação sobre o número das pessoas que saíram do Egito, que está descrita lá em Números, não é uma verdade de fé que precisa ser objeto de fé explícita. Ou seja, eu não preciso me lembrar exatamente desse número para dizer que eu sou um salvo, um cristão. Mas eu preciso crer que isso é verdade, é certo? Tudo isso foi revelado por Deus, faz parte da sua revelação e deve ser objeto, sim, da nossa fé, da fé implícita. O que seria então essa fé implícita? Uma preparação de ânimo, dispondo-nos a crer tudo o que a Divina Escritura contém. Ou seja, é a seguinte atitude, olha, eu não conheço tudo, mas eu creio nessas verdades e eu quero conhecê-las mais para que eu tenha conhecimento delas. Eu já sou salvo, eu já creio que Deus enviou a Cristo Jesus, que é meu Salvador, que Ele morreu, ressuscitou, mas eu ainda não creio, ou melhor, eu ainda não conheço tudo o que a Escritura diz, mas eu creio implicitamente nessas verdades, até que eu seja conduzido por Deus a conhecê-las com mais profundidade. O que aconteceu? Essa distinção, ao longo da história da igreja, começou a ser usada de forma distorcida, especialmente pela igreja de Roma. Segundo a igreja romana, certas pessoas são impedidas de chegar ao conhecimento necessário para a sua salvação. Nesses casos, é suficiente que elas concordem geralmente com a autoridade da igreja. E essa fé é chamada de implícita. Qual que é a diferença aqui, irmãos? No nosso entendimento, fé implícita diz respeito àquilo que nós cremos das Escrituras. No caso da Igreja Católica Romana, qual que é o pensamento? É crer implicitamente nas Escrituras e tudo aquilo que a igreja diz como regra de fé, a autoridade do magistério da igreja. Apesar desse pensamento da Igreja Católica, é importante reconhecer que o pensamento tradicional católico não permite uma fé completamente implícita. Então, mesmo afirmando essa fé implícita tanto nas Escrituras quanto na igreja, eles vão falar, olha, é necessário que você procure conhecer, procure ter um conhecimento explícito dessas coisas. Como nós vimos, o grande problema aqui é que essa fé implícita não diz respeito apenas às Escrituras, mas também à tradição e ao magistério romano, o que para nós é um grande problema. Porém, historicamente, exatamente. Sim, exatamente. Ele se coloca no lugar de Cristo, né, como um vigário de Cristo. Depende da ligação. Tanto que é uma frase da Igreja Católica que eles costumam usar que é extra ecclesia nulla salus. Fora da igreja não pode haver possibilidade de salvação. Para eles, é necessário que as pessoas estejam ligadas à pessoa do Papa em submissão para que elas sejam verdadeiramente salvas. Esse é o entendimento católico tradicional. Então todos nós estamos perdidos, segundo eles. Ainda que talvez algumas pessoas católicas não creiam especialmente nisso, a doutrina oficial da igreja é essa doutrina. Historicamente, essa distinção levou muitas pessoas a um conformismo. Então, eu creio explicitamente nos artigos de fé, tenho uma fé implícita na igreja, naquilo que ela diz, então está tudo bem. Eu já tô garantido. E foi isso que os reformadores criticaram.
Calvino, por exemplo, menciona a doutrina da fé implícita da sua época de forma desdenhosa. Ele diz: nossos adversários pensam que não importa qual crença alguém detém, se apenas ele submete sua mente com fé implícita ao julgamento da igreja. Isso que acontecia na época dele. Eu creio no que a igreja diz, então eu não preciso me esforçar para quê? Para buscar conhecimento daquilo que a palavra de Deus diz. Mas apesar do abuso dessa distinção, Calvino se valeu dela como útil para a nossa compreensão das verdades de Deus, que aí entra no nosso uso dessa distinção. Vejam o que ele diz. Certamente não nego que muitas coisas não são agora implícitas, e ainda o terão de ser, até que, deposta a massa da carne, nos tenhamos achegado mais perto da presença de Deus. Ou seja, quando nós estivermos diante da presença de Deus e as coisas que são reveladas nos forem trazidas mais claramente. Coisas essas em que nada parece mais conveniente do que suspender o nosso juízo. Tem coisas que a gente não entende mesmo. Olha, isso aqui eu não entendo, preciso da iluminação de Deus. Talvez eu só conheça essa verdade com mais profundidade na glória, mas eu creio de forma humilde. Por isso ele diz, com esse pretexto, é absurdo adornar com o nome de fé a ignorância temperada com humildade. Ora, a fé repousa no conhecimento de Deus em Cristo, não na reverência à igreja. Aqui que ele vai falar sobre essa distinção. Nós temos sim uma fé implícita em muitas coisas das Escrituras. Muitas vezes nós humildemente dizemos, olha, eu não sei, vou saber talvez apenas na glória, mas isso não deve ser um pretexto para a ignorância temperada com humildade. Não deve ser para nós um pretexto para nós ficarmos tranquilos com isso, como se não precisássemos buscar conhecimento de Deus. Enquanto peregrinamos no mundo, a fé é implícita. Não só porque muitas coisas ainda não são ocultas, mas também porque, circundados de muitas nuvens de erros, não compreendemos tudo. E aqui está a questão importante. Mas essa disposição de deixar-se ensinar, juntamente com o desejo de progredir no conhecimento de Cristo e do Evangelho, longe está da crassa ignorância em que estão entorpecidos aqueles que se contentam com uma fé implícita, como imaginada pelos papistas, ou seja, por aqueles que seguem o Papa de Roma. Nós precisamos, então, ter uma disposição de sermos deixados ensinar, um desejo de progredir no conhecimento de Cristo e do Evangelho. Exatamente. Para que essa fé implícita se torne cada vez mais explícita. Para que a gente pode dizer, olha, eu creio de fato nessas verdades que são contidas em tal texto, tudo isso é o que a gente tem que buscar. Que essa fé implícita seja levada a uma fé explícita. O autor do texto que nós lemos diz isso. Como seres finitos e pecadores, nós permanecemos ignorantes de muitas coisas relativas à palavra de Deus. Como resultado, de modo especial para os bebês em Cristo, ou seja, aqueles que estão iniciando sua caminhada cristã, nós cremos em várias passagens das Escrituras por fé implícita, sem o conhecimento de seus elementos particulares. Porém, nós nos esforçamos para passar desse estado para a fé explícita por todos os meios concedidos por Deus à igreja. Pregação da palavra, administração dos sacramentos e assim por diante. Qual então são as verdades de primeira importância que todos nós precisamos crer explicitamente? Existem verdades que são dessa natureza. E tem dois textos que falam sobre isso, eu quero que os irmãos leiam para mim, por favor. O primeiro deles está em 1 Coríntios 15, 3 e 4, e o segundo em Romanos 10, verso 9. Quem achar pode ler. Então essa é a suma do evangelho que Paulo pregou aos coríntios, que Cristo morreu, que Cristo ressuscitou, coisas que todos nós devemos explicitamente confessar. Romanos 10, 9. Então nós temos que confessar o senhorio de Cristo e crer com o coração que Deus o ressuscitou de entre os mortos. Verdades de natureza primária que todos nós precisamos crer e confessar. E essas coisas são absolutamente necessárias à salvação. Se algum de nós disser que não crê nessas coisas, a gente não pode falar que a gente é propriamente cristão. Mas nós as recebemos pelo Espírito Santo. Então, para nossa conclusão, a Escritura se origina em Deus. Nós vimos isso. Deus, que é uma fonte alheia a nós e à ordem criada, não faz parte da ordem natural. Deus revela sobrenaturalmente a sua verdade registrada nas Escrituras. De modo implícito, nós cremos em tudo aquilo que Deus diz, porque é Deus quem disse. Se Deus disse, é verdade. De modo explícito, nós cremos em tudo que é necessário para a salvação. A verdade, sim, que são absolutamente necessários para a salvação. Como resumido, por exemplo, no credo dos apóstolos.
E nós fazemos isso apenas pela capacitação do Espírito Santo, que nos eleva a essas alturas para crermos no que parece ser impossível segundo a ordem natural. Parece ser impossível dizer que um homem ressuscitou dos mortos, mas uma coisa dessa nos é dada pela obra e pela ação sobrenatural do Espírito Santo. E a fé, portanto, não é irracional, mas ela é sobrenatural e suprarracional. Ou seja, as verdades a respeito de Deus não contrariam princípios lógicos, mas eles muitas vezes estão acima deles. A nossa lógica não pode nos levar à crença de que Deus é trino, por exemplo. Mas nós não podemos falar que isso é irracional. Afinal, aquilo que nós temos de lógica é nos revelado pelo próprio Deus. A lógica só existe por causa do próprio ser de Deus. Então, ela é suprarracional, acima, não contrária, mas acima da racionalidade natural humana. E eu termino com uma citação de um autor que fala justamente sobre essa distinção entre fé implícita e explícita. O que ele está fazendo aqui? Ele analisa o fenômeno, muito comum nos nossos dias, de pessoas que muitas vezes aderem à fé reformada, à igreja presbiteriana, por causa de grandes pregadores que viram na internet. E aí ele vai analisar um pouco disso, falar sobre alguns perigos que algumas pessoas podem cair por causa disso, talvez depositando uma fé implícita nessas pessoas, ao invés de coisas mais importantes, como ele vai trazer aqui. Vejam o que ele diz. A diferença entre Roma e os reformados é que não estamos ou não devemos estar satisfeitos com a fé implícita, aquilo que nós já falamos. Quando eles, ou seja, essas pessoas que vêm para as igrejas reformadas, veem as doutrinas da livre aceitação de Deus pela fé somente, em Cristo somente, sua soberania na salvação, teologia da aliança, liberdade cristã, adoração ordenada e reverente, palavra e ministério sacramental como meio de graça e outras doutrinas e práticas que distinguem a confissão reformada desse evangelicalismo mais amplo, eles só veem uma parte do elefante, por assim dizer. Então, muitas pessoas às vezes vêm por uma dessas razões. Olha, eles creem na predestinação, eles creem no batismo infantil e veem apenas uma parte e por isso são interessadas e talvez comprem o pacote completo de forma implícita. Mas aí ele continua dizendo: aquilo que você deve saber e acreditar explicitamente, ou seja, abraçar de forma inteligente e sincera, porque as Escrituras ensinam, tudo aquilo que nos é prometido no Evangelho e resumido nos artigos da nossa fé. Aqui ele está citando o Catecismo de Heidelberg, que a gente já leu. O Evangelho, a Palavra de Deus, e aquilo que é resumido nos artigos da fé, o Credo Apostólico. Então aqui ele vai fazer uma defesa da importância tanto do Credo Apostólico quanto das confissões de fé, como meios que nos ajudam a resumir essas verdades que nós cremos explícita e implicitamente. E aí ele diz: a lista das coisas que um cristão deve ler, marcar, aprender e digerir interiormente não é interminável. Ou seja, existe um currículo específico, existe algo que nos está proposto para nós aprendermos, para que se torne fé explícita. Mas também não é nada. Ou seja, nós não devemos nos contentar simplesmente com saber uma ou outra coisa, mas existe algo que nos é proposto para que nós conheçamos. Nós cremos nessas coisas não em primeira instância porque elas são ensinadas pela igreja. Ou seja, não é porque a nossa igreja tem uma confissão de fé, não é porque a nossa igreja crê no credo que nós as recebemos simplesmente, mas sim porque elas são ensinadas pelas escrituras. São simplesmente meios que nos trazem as verdades das escrituras que nós cremos de forma implícita muitas vezes. A igreja os confessa porque as escrituras os ensinam. E aí ele termina: há grandes mistérios na fé cristã. Uma pessoa, duas naturezas, falando de Cristo Jesus. Um Deus em três pessoas, entre outras. Mas o que a verdadeira igreja realmente acredita não é um mistério e não é uma questão de fé implícita. A importância, então, de nós cremos explicitamente em doutrinas que são claras para nós. De que Deus é Criador, Deus é Todo-Poderoso, de que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, aquele que veio a nós, viveu uma vida humilde, submissão à palavra de Deus, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, subiu aos céus, voltará para julgar vivos e mortos, crer no Espírito Santo, crer em todas essas coisas, são coisas que nos são propostas como fé explícita. E aí ele diz: ministros vêm e vão, os pastores grandes podem ir, podem vir, mas a palavra permanece e o ministério permanece. Devemos então dar graças por aquelas pessoas dotadas e articuladas que Deus usou para fortalecer a nossa fé. Mas nossa confiança não repousa nessa pessoa famosa ou naquela, mas na palavra encarnada e escrita, aquela que é a origem desses documentos que nós aceitamos e recebemos. Certo? Alguém tem alguma questão sobre isso? Isso. Perfeito. Isso. Não, no caso da fé explícita, é quando eu creio em algo específico. Então, olha, eu creio que Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. É uma verdade específica que está contida nas Escrituras. Isso.
nas doutrinas, nas verdades. Então, quando eu falo, ó, eu creio que Deus abriu o Mar Vermelho e o povo passou do Egito. Eu creio que tudo aquilo que eu consigo definir em termos é o que a gente chama de fé explícita. Tudo aquilo que eu consigo expressar como, olha, eu creio nessas verdades, tal, 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 é a fé explícita. Fé explícita, exatamente. E aí que tá. Alguns pontos da fé explícita são absolutamente necessários. Outros, se uma pessoa crê, por exemplo, ou melhor, se uma pessoa morrer sem conhecer algum ponto específico de algum livro do Antigo Testamento, isso não vai tirar dela a salvação. Mas é preciso que ela tenha fé implícita nessas coisas. Ainda que eu não conheça o livro de Sofonias, eu creio que tudo que está escrito lá é verdadeiro. E a vida cristã é justamente esse esforço para que aquilo que está implícito se torne cada vez mais explícito. Aquilo que eu ainda não conheço, mas creio implicitamente, se torne explícito. Eu consiga dizer, olha, eu creio nisso, nisso, nisso e nisso. Seria essa a ideia. Eu diria que a salvação não depende de que eu tenha fé explícita em todas as coisas. No caso da fé implícita, sim, é necessário que eu creia. Mas aí que tá, tem algumas coisas da fé explícita que sim, são fundamentais. Que é necessário que todos confessem. É, isso, exatamente. Não é que leva a fé implícita, mas é algo que. Qual que é a ideia aqui? Deus nos dá o conhecimento sobrenatural, certo? Por meio desse conhecimento, o Espírito Santo nos faz crer que é verdade tudo que a Escritura diz. Qual que é o mínimo necessário, por assim dizer, para que eu chegue lá no céu e fale, olha, eu tive o conhecimento, fé explícita em tais verdades? Existe um mínimo. Que aí os autores vão falar, olha, isso é resumido no Credo dos Apóstolos. Então todo cristão precisa crer e confessar nessas verdades do Credo dos Apóstolos. Outras coisas que são implícitas vão, a partir disso, sendo tornado explícitas. Aquilo que antes era implícito, na minha vida cristã, eu vou me esforçando para que seja explícito. Que não são absolutamente necessárias para a salvação, mas que precisam ser evidenciadas ao longo da vida cristã. Então, se eu me digo cristão e não me esforço por conhecer mais aquilo que a Escritura diz, tem algo de errado na minha vida cristã. Porém, o mínimo, aquilo que é a nota de corte, por assim dizer, é o Credo dos Apóstolos. Isso. É. Isso. Ela vai se tornando explícita, exatamente. Isso, perfeitamente. É essa a ideia. Ela vai se tornando explícita. A partir do momento que eu conheço os pontos específicos, que eu vou conseguindo articular isso com minhas palavras, eu posso falar, olha, eu creio nessa verdade, tal, 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 de forma mais explícita. Essa é a ideia. Certo? Vejam, irmãos, que ao longo do estudo de textos antigos como esse, a gente vê que há três coisas principais que a nossa igreja, a igreja do Senhor de forma geral, enfatizou como importante que todos os cristãos conheçam, e aí que devem fazer parte da nossa fé explícita, que são os 10 mandamentos, a oração do Pai Nosso e o credo apostólico. Tanto é que na nossa primeira lição a gente falou que cada uma delas se relaciona a uma das virtudes que a gente está estudando. O credo como alvo da nossa fé, a oração do Pai Nosso como aquilo que nos nutre a esperança, e os 10 mandamentos como resumo do nosso amor a Deus e do nosso amor ao próximo. Então essas três coisas resumem aquilo que é mínimo para a nossa vida cristã. O que eu peço ao Senhor, aquilo que eu faço na minha vida, amando a Deus e amando ao próximo, e aquilo que eu digo crer. Em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Jesus Cristo, seu único Filho, e toda a sua obra nesta terra, no Espírito Santo, na igreja, na remissão dos pecados, na vida eterna, coisas que são básicas e que fazem parte da nossa fé. Certo? Importante então decorar essas três coisas. Decorar o credo dos apóstolos, decorar os 10 mandamentos, decorar a oração dominical. Deus abençoe, irmãos. Tenham um bom domingo. Passo a palavra ao presbítero Comercinto neste momento.